Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, Monero em all-time high. Preço é tudo? Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos cutucar, né? Algumas pessoas, é claro. Claro que não, né? Não precisa de ficar cutucando os outros. O preço subiu, galera. Ué, mas beleza. Não, um detalhe interessante para a gente começar. A gente não sempre falou que o preço não importava? Beleza. E se eu te falar agora que você tem preço e utilidade? Ah, meu amigo, o bagulho é louco. Cara, assim, é óbvio, né? Você nem tanto, que você é um cara mais sério e tal, mas é óbvio que, como muito bem diz o Choquei Bitcoin, a gangue do Monero tá indo à forra, né? Então, assim, a gente tá no Twitter, né, no X, xingando geral, né, aloprando geral, né? Nesse momento, na gravação desse vídeo, eu tô com a tela aqui ligada na minha frente, o Monero tá em $737, com alta de quase 270% no último ano, né? Massacrando, né, o Deus Sol Bitcoin, né, que é a reserva de valor, que está aí com 3,14 no último ano, né? Então, se você olha o par Bitcoin Monero, são 257% a mais no último ano. Nesse momento, né, a gente vai conversar algumas coisas que estão, fundamentos que estão fazendo esse preço, né? Mas falando do preço no geral, né? Assim, Bitcoin está indo Monero está indo à forra, então a gangue do Monero está aloprando geral, né? Mostrando que no último ano bate o Bitcoin, nos últimos 2 anos bate o Bitcoin, nos últimos 5 anos está batendo o Bitcoin. Então, assim, para a narrativa maximalista, está tendo que ir cada vez mais para trás, né? Cada vez mais longo esse prazo, e esse longo prazo faz o que eu venho chamando, né, de o voyeur de lucratividade, porque o cara já não estava no Bitcoin. Né? O cara que está falando assim, olha, no longo prazo, ele não estava no Bitcoin. Então ele não teve esse lucro, né? E a gente vem falando consistentemente de Monero, seja em termos de fundamento, seja em termos de uso, né? Inclusive, naquele Monero Bazar, no momento, apareceu um posto de gasolina e um terreno sendo vendido em Monero, né? Um valor de Que legal, cara. 75 milhões de dólares, tanto a propriedade quanto o posto de gasolina com propriedade e tudo. Tudo nos Estados Unidos? Cara, eu acho que sim. Eu fiz a publicação, mas eu posso atualizar aqui, né, enquanto logo mais, mas pelo que eu creio, sim, tem coisa na Europa, tem coisa em Portugal, tem lugar em Portugal que aceita. Você pode comprar presunto, né, na Espanha. Tem muita coisa acontecendo nesse Monero Bazar. Pessoas querendo vender, você vender prata, metais, uma série de coisas assim, sendo vendidas com Monero, né? E esse preço, né? A gente teve um fenômeno no Bitcoin recente, a gente está vendo esse fenômeno acontecer, que é mempool vazia e preço com uma volatilidade que as pessoas já estão percebendo que é estranha, né? Nesse momento, a prioridade média do Bitcoin está meio Satoshi por V-byte. Está completamente vazia a mempool. Então, o que isso indica? Que esses movimentos de preço não vêm por demanda de pessoas comprando e transferindo bitcoins para a carteira, fazendo autocustódia e tal. É um movimento que se chama de tela e que normalmente, né, a blockchain do Bitcoin sendo mais pública, a gente vê que é um movimento de pessoas alavancadas, abrindo shorts, abrindo longs, né?
é o cassino da manipulação de preço. Por isso que vocês estão vendo na tela, Bitcoin sobe 3, 4 mil, liquida um monte de alavancado que tinha shorteado, volta para o preço, aí vai lá, desce um pouco, liquida tantos milhões de dólares em longs e fica nisso. É um movimento que eu considero um movimento de cassino, né? Extremamente arriscado, onde as pessoas estão perdendo dinheiro, né? Assim, tem um relato de pessoas próximas que perderam, né? Assim, claro, tem uma gestão de risco, mas assim, perderam a lucratividade do ano, né? Com esses movimentos de alavancados que fazem esse sobe e desce supostamente, né, temos que falar assim, com manipulação de preços direto em corretora, movimentos de tela, né, que a gente não é um movimento de fundamentos, e a gente vê isso ao contrário no Monero, né? É lógico, parte desse preço tem a ver com alavancados? Tem. Tá? Não estamos tampando o sol com a peneira, mas com todas as delistagens, né, que houveram, não há esse movimento manipulativo tão forte, e já se vê uma explosão, assim dizer, de uso on-chain, né? Então, as transações na rede do Monero estão subindo, e isso é possível verificar, tá? Pequeno amigo Padawan. Né? As pessoas falam assim, não é nada auditável. Então, tem muita auditoria que é possível ser feita no Monero. É basicamente você que não conhece ou, né, o seu influencer que está dizendo coisa que não sabe. Né? Então, para isso, para esses movimentos, para análises on-chain de Monero, recomendo que vocês sigam não só a gente no Twitter, né, que eu compartilho muita coisa, mas seguir o Coffee aí, que tem um conhecimento absurdo sobre a blockchain do Monero, é desenvolvedor do Monero, tá ajudando a relatar bugs, inclusive, para a próxima atualização, né, a FCMP++, que já está praticamente pronta, o roadmap dela está muito adiantado, estão corrigindo alguns bugs, mas não bugs relacionados ao sistema, bugs aleatórios que estão acontecendo. Então, estão corrigindo isso já, mas já está em vias de ser lançado. Então, esse movimento de preço do Monero, ainda não falei dos fundamentos dele, mas é esse o cenário que a gente tem agora, no momento, né? Monero tem subido violentamente em relação ao Bitcoin e tem um movimento on-chain. Isso é importante. Eu acho que você é negacionista, né? É fascista também, porque você está negando a manipulação financeira descentralizada, tá? Então, assim, sei lá, eu acho que você deve reavaliar isso com muita calma. Mas são 58% do par Bitcoin Monero na última semana. A gente não está falando nem de ano, é da semana. Assim, qualquer um que está abrindo short contra Monero está tomando na cabeça. Não está durando 10 minutos. Os caras estão sendo... Você tem... quem está alavancando tem certas situações que estão sendo obrigados a ir ao mercado e comprar Monero. Isso está jogando o preço para cima. Não, a força compradora está nesse momento absurda. No momento da gravação, a gente está gravando dia 14 de janeiro, tá? Isso pode mudar rapidamente, mas tem uma questão que eu acho que não muda tão rapidamente, mas eu vou explicar mais para frente. Não, tranquilo. Uma questão, né, que é importante a gente falar, porque só para deixar claro, né, perdoe as brincadeiras feitas no início, mas a gente já tem alguns episódios aqui onde a gente já trouxe, né, essa comparação Bitcoin e Monero e quando foi
o momento do Bitcoin estar melhor do que o Monero, você via, né, as pessoas que são favoritistas, né, em relação ao Bitcoin, fazendo postagens e comparativos, né, mostrando, olha só, no prazo tal, o Bitcoin é melhor do que o Monero, não sei o que, e a gente fez um ou mais episódios sendo pragmáticos em relação a isso, explicando que, olha, não é somente uma questão de preço, né, continua sendo uma questão de utilidade, e a gente chega nesse momento agora, né, onde o Monero ele está ganhando do Bitcoin em termos de preço, mas assim, pelo menos eu mantenho, né, a minha postura de tipo assim, não acho que seja somente preço. Você não tem que olhar só o preço. Quem nos ouviu, né, quando nós éramos criticados, quando falávamos de diversificação, de olhar outras oportunidades, ou de você dar uma chance ao Monero no sentido de, poxa, usa, vê como que funciona, vê se te interessa, aprende a mexer, sabe, e tudo mais. Quem nos ouviu dessa forma, tem gente até mandando mensagem para mim, foi assim, 2 dias atrás, tipo assim, ainda bem que eu ouvi vocês aí no Bloco Podcast e tal, porque eu comecei a comprar a Monero depois disso, sabe? E aí eu ganhei uma grana e tal, tipo assim, pô, é legal isso, sabe? Mais uma vez, não é somente pelo valor, né, numérico, mas ainda assim, né, a gente tem um ponto positivo que é você às vezes não se apegar somente na questão de isso ganhar daquilo ou ficar só em um. Até porque também tem um negócio, eu acho que você comentou em algum dos episódios para trás, que ou a gente conversou no privado, não lembro, que era acerca da... Como é que fala? Era a comparação não do Bitcoin com tudo, e não só com o Monero. Então a gente via que se você tivesse, né, aceitado a nossa tese de diversificação, talvez você teria algumas outras coisas mais que valorizaram um pouco mais do que o Bitcoin para, quem sabe, dar aquela quebra, assim, digamos, aquela acalmada na volatilidade da sua carteira, né? Então, assim, não leva isso tanto para o coração, tá? Mas que o Monero tá ganhando do Bitcoin é fato, né? Tá no gráfico, entendeu? Nós apresentamos aqui 2 teses interessantes. Uma nossa, falando do Monero, que eu vou falar logo mais, e uma do Avelino. Nós trouxemos o Avelino aqui e ele falou da tese dos metais. Eu não sei se foi no episódio ou foi em off, porque eu tentei dar uma olhada na transcrição do episódio, mas não consegui ver ele inteiro. Eu lembro que ele falou pra gente que a expectativa dele é que a prata fizesse o segundo maior ativo. Eu acho que foi em off, mas eu não lembro, não tenho exatamente disso, mas ele falou muito da tese dos metais. E é uma tese que se concretizou, né? A outra tese a gente explicou em maneiras mais gerais, mas ela também aconteceu de fundamentos do Monero, né? E só trazendo uma informação que eu falei do negócio do posto de gasolina, tanto o posto quanto o terreno são no México, tá? Então, está lá à venda e cada vez mais a quantidade, né? Porque assim, 75 milhões de dólares, cada vez que você entra, tem menos Monero, porque a subida tá parabólica. Então, logo mais o hold do Felipe é suficiente para comprar. Quem me dera, eu não mexo com essas coisas, eu só compro a ação da B3. Mas uma coisa que é interessante, né, falando do XMR Bazar, né, do Monero Bazar, esse site onde você é o mercado livre do Monero, né, assim, digamos, você vê primeiro que é super interessante que a comunidade, ela tá preocupada realmente em conseguir fechar
vendas entre indivíduos livres que utilizam de uma moeda que eles optam por usar para transacionar de forma livre, sem que ninguém saiba do que eles estão transacionando, e isso não vai envolver imposto e tudo mais, etc. É claro que existem as implicações legais de você, por exemplo, comprar um posto de gasolina no México, né, porque você tem que botar o nome de alguém e tudo mais, mas ainda assim, se você for pensar, quanto que é o preço mesmo que você falou aí do posto? 75 milhões de dólares. Porra, O posto o posto e o terreno mais uma propriedade. então, Terreno. beleza. Aí, pensa comigo, digamos que fosse 50 milhões de dólares. Olha só o tanto de dinheiro que você conseguiria passar fora do sistema. Olha só que interessante, né? E dependendo das estruturas, né, cara, uma offshore, não sei o quê, dependendo das jurisdições, aí tô só viajando aqui, mas dependendo das jurisdições, você não precisa nem comprovar, né? Por exemplo, Palau. Palau você não precisa comprovar do exterior, dependendo da estrutura de offshore, você compra meio país, entendeu? Tô só pensando no mundo livre. Né? Então, dependendo da estrutura que você tiver contábil, você pode pagar tranquilamente com Monero, porque as pessoas, o próprio país está pouco se lixando de onde vem esse dinheiro. Né? Eu acho que vale a pena para o público brasileiro abrir um pouco a mente e entender o tamanho do curral regulatório de dinheiro que ele está inserido. Né? Não estou falando que na Europa seja muito diferente, não estou falando que nos Estados Unidos seja muito diferente, mas estou falando que existem jurisdições no mundo que, dependendo dessa situação, é plenamente possível o cara pagar com Monero sem mostrar a origem do dinheiro e ponto final. Né? Então, assim, é importante a gente falar um pouco além, né? Porque a gente fala em português e todos os países que falam português de forma nativa estão acostumados, de certa forma, a um curral regulatório. Né? Verdade. Então, é importante a gente mostrar também que existem formas de estrutura, e dependendo de jurisdições, que é plenamente legal. Ó, tá aqui Monero, paguei, tá aqui a minha estrutura offshore, que não mostra nem nome dos envolvidos, e comprei isso aqui, ponto final. Né? Porque então, no fim das contas, nada mais justo, né? Exato. O posto é seu, o dinheiro é meu, eu troquei com você e tá tudo certo, não tem mais ninguém envolvido nesse meio, sabe? Nem precisa ter. Esse é também um ponto interessante, Felipe. Você está mostrando um negócio que realmente não tem nada a ver, mas a doutrinação ela é tão forte que faz parecer que imediatamente tudo isso é criminoso. Faz todo sentido isso que você falou. Todo sentido. Você entendeu? A guerra, como a gente já fez episódios, vocês podem ver, né, que há uma guerra contra a privacidade. É tanta doutrinação que faz assim. Cara, eu estou postando publicação e tem maximalista de Bitcoin falando Monero é dinheiro de bandido. Também. Porque o dinheiro fungível de verdade ele vai ser usado para atividades criminosas como papel moeda e muito. Até como o dinheiro foi. Ele acha que ninguém nunca comprou caminhão de cocaína com dólar. Exato. Não, isso é absurdo, então, né? Ai, que isso, Trump, não vou comprar cocaína com dólar, porque coitado do Trump. Então, é um pouco desse raciocínio que precisa evoluir, não é? E mostrar que esse tipo de transação, por mais que seja um valor bizarro e absurdo, 75 milhões de dólares, real estate, comércio, não sei o quê, dependendo, não estou falando que no México é assim, tá? Mas estou falando que dependendo da jurisdição e dependendo das naturezas jurídicas que cada jurisdição permite, é plenamente possível. Sabe? E não estou falando que precisa ser pobre para isso, não, tá? Mônaco é assim, tá? Só para... Né? Assim, não. O pessoal preferiu o Paraguai ao invés de Mônaco e eu fico enchendo o saco, mas Mônaco é assim, tá? Mônaco você não precisa origem de capital, tá? Só para constar. Você é bobo, por favor. Paraguai tem Fórmula 1 também, se você que nunca viu. Desculpa. Mas é um pouco, sabe, dessas coisas que a gente precisa pensar, e isso não tem a ver com o preço de Monero. É lógico que
A gente está mostrando um cenário nesse momento que há demanda on-chain, há demanda real. Então, essa demanda está acontecendo, esse uso está acontecendo. O Monero tem uma comunidade extremamente focada no uso, né? Então, assim, entenda que é conceitualmente difícil você ver pessoas do Monero realizando lucro para ficar em USDT. Não é o padrão. Outra coisa. Se fosse o padrão, você não ia conseguir descobrir. Essa que é a grande questão. Tipo assim, certamente tem cara fazendo isso. Tem. Mas você não vai achar esses caras. Não é igual o relatório da Chainalysis ou dessas grandes, da Receita Federal, né, da movimentação de criptomoedas no Brasil em 2025. Não tem isso. Você não vê isso. Exatamente. É mais uma questão de utilidade que vai refletir no preço, sabe? Exatamente. Tipo assim, não é foco no preço, mas é uma utilidade, que é assim, que é o que a gente traz aqui, né? Um dos nossos estandartes, né? É a questão de você ter privacidade, né? De você não ter KYC, porque é exatamente isso, né? Hoje, às vezes, começa um pessoal vendo o que você está fazendo. Eles estão vendo que você está transformando Bitcoin em um USDT, vendo que você está transformando DPix em Bitcoin. E aí eles começam a calcular o quanto que você está fazendo disso, para depois que eles verem o quanto que você está fazendo disso, quantas pessoas estão fazendo isso, eles vão lá e inventam uma taxa ou um imposto, alguma coisa ou uma legislação que vai atuar especificamente neste processo ou nessas pessoas e extrai dinheiro de todo mundo. Simples assim. Então, né, mais um motivo, né, em questão de utilidade, né, para você avaliar isso. Uma Sim. coisa que eu ia ter falado, né? Mas só explorando um pouquinho mais essa comunidade, essa tendência de uso é por trocar por produtos e serviços. Lembra da entrevista do Cofinix? Né? É meio que padrão dessa comunidade que a gente está falando, a gente brinca mais a sério, é o dinheiro peer-to-peer Electronic Cash System. São pessoas dispostas a trocar produtos e serviços. Né? Essa demanda on-chain mostra também essa capacidade de troca acontecendo. Né? Claro, pode ser por swap, por ST, pode, mas entenda que o core, a galera que... Como é que eu vou explicar isso? Um dos problemas da mineração do Monero é justamente a quantidade de botnets. Uhum. O que são botnets? Deixa eu botar uma ducha de água fria, um pouquinho de realidade. Muito dessas coisas open source que você baixa no seu computador, dentro delas tem um minerador de Monero minerando a 10, 5% da capacidade do seu processador, tá? Não seja inocente em achar que aquela distro Linux bonitinha que o cara lança, que aquele aplicativo legal que funciona, tal, não esteja fazendo isso porque ele faz. Tá? É a forma que o cara se remunera. Nada é de graça, né? Nada é de graça. E eu acho muito justo, tá? O cara usar 5, 10% do processador enquanto você está rodando o sistema dele, tá? E isso gera um dinheiro que não existe. E esse tipo de pessoa que faz esse tipo de código, ele tem muito claro uma separação. Dinheiro que vem de Monero desta forma, ele não existe, ele não toca o mundo fiduciário. Então ele não vira saldo na conta. Ele vira troca por produtos e serviços. Seja no mercado paralelo, seja no mercado branco, seja no mercado cinza, seja no mercado negro. Né? Seja compra de
códigos, seja de hackear pessoas, porque tem gente que usa isso por bem, tem gente que usa isso por mal, né? Então, tomem com essa visão de realidade que uma boa parte dessa comunidade é esse tipo de gente. Então, ela não vai simplesmente trocar em um SDT e ficar com um dinheiro rastreável. Ela vai preferir trocar por produtos e serviços. Então, tomem isso em métrica, porque, assim, nesse momento, né, nessas próximas semanas, que ninguém vai ouvir isso nesses momentos, então, mas é um momento que não se deve shortear Monero. Porque Monero está caro. É o short squeeze. Não tem Monero disponível. Monero está sendo usado entre pessoas. E assim, todo mundo que basicamente tem conta no Monero Bazar sabe disso. São dinheiros que não se encostam. Porque busca na privacidade, entendeu? É aquela guerra da privacidade, o cara entendeu que essa guerra é um problema e entendeu que o Bitcoin não resolve esse problema com a quantidade de pessoas presas, Bitcoin apreendido, todo mundo expondo os Bitcoins que tem, reservas estratégicas. Esse cara falou, não, isso aqui não me atende. Então ele tem um conhecimento um pouco maior do que o Bitcoin é normal, que chegou no Bitcoin, porque normalmente ele chegou no Bitcoin, entendeu que aquilo não é privado e precisa de mais privacidade. Então, nós estamos no momento de short squeeze, Felipe. Esse é o bonito da coisa, sabe? A pessoa não está disposta. Tipo, tá valendo $1.000, legal. Eu vou gastar aqui no fulano. Que aceita. Isso é importante, porque eu acho que, assim, por mais que a gente fale isso sempre, né? Talvez a gente tenha audiência nova que não entenda, ou os antigos que ainda não entenderam. Qual que é o grande problema da privacidade, no caso da criptomoeda no geral? E a gente pode colocar até o Monero nesse caso. O grande problema vai ser a transição de cripto para fiat. Uhum. Então, se você faz isso São até esses mesmo mundos. se você faz isso até mesmo com o Monero, por exemplo, você tem um gargalo muito grande. Porque quando você faz a troca da cripto, que seja o Monero com todos os benefícios que ele te dá de privacidade, para uma pessoa lá, o seu João, que mora na esquina tal, número tal, manda no Pix no CPF tal, você já tem a identificação. Você não precisa quebrar a rede do Monero, você não precisa hackear o Monero, você não precisa achar a falha no Monero. A falha está ali, a falha está na transição entre esses dois mundos, o cripto e o fiduciário, né? Se você ficar somente em Bitcoin, isso mitiga muito o problema? Mitiga. Só que você tem um problema que dentro do mundo cripto no Bitcoin você ainda consegue ver o que está sendo feito. É menos problema? Sim, é menos problema. Mas você ainda tem os problemas, né? Então aí a gente traz isso, né, para a realidade do Monero, sabendo agora que você entende aonde que está o problema, né? Essas pessoas que estão no Monero, eu cheguei a falar isso há alguns anos atrás, quando eu estava explicando para alguém alguma coisa de Monero. E a ideia era essa. Quando você começa a transacionar, né, a fazer transações com Bitcoin de verdade, tá? É Bitcoin on-chain. Não é Bitcoin na Lightning, não é Bitcoin na Liquid, porque nenhum dos dois são Bitcoin de verdade, tá? Quando você começa a transacionar Bitcoin mesmo, entender trocas voluntárias, você se coloca na posição de um comerciante para vender e receber, é questão de uma semana até você começar a querer buscar uma alternativa para não transacionar Bitcoin. Porque você, entendendo um pouquinho de como ele funciona, você vai se alertar para o fato de que tem alguém olhando as suas transações. Mesmo que você fique só em cripto. Então, né, o monerista é o cara que está no Monero, nesse caso, e que faz isso aí, igual está no caso do Monero Bazar. Ele entende isso.
Ele sabe que ele tem que ficar só lá porque ele já passou por isso, ele já fez um pouco mais de análise. Não é igual esse pessoal doido que fica falando de XRP, sabe? Tipo assim, não, o Cardano vai vencer, Solana vai dominar o mercado. Não, não é questão de favoritismo, não é questão de utilidade. E é o que Exato. poucas pessoas veem, né? Cara, a tese assimétrica, né? Vamos falar que eu falei que ia falar e é importante. Vou ver se eu lembro até de deixar o link Nossa, do. passou meia hora já, agora que eu vi. É, até deixar o link da thread aqui. Mas se eu lembrar, eu coloco lá o link da thread, senão é só comentar aqui que eu coloco embaixo. Mas existe uma tese assimétrica no Monero que é o seguinte. Nós estamos vendo uma situação, por exemplo, como está no Irã agora, uma guerra, né, praticamente uma guerra explodindo, uma guerra civil. E sistema bancário cai, internet cai, tudo cai, mas principalmente a gente tem visto não só ali, mas nas grandes economias do mundo, uma grande criminalização da privacidade, né? As próprias normativas do imposto de renda, assim, Monero está ilegal segundo as normativas de SEC, né, de corretoras para operar no Brasil, tá? Não pode, né? Então, muito provavelmente Monero vai ser criminalizado no Brasil em algum momento. Quando Na verdade, entenderem o que é, você já já tá, não né? tem nenhuma corretora, né? É, Que tenha, já ninguém tem. As que funcionam no Brasil também quase nenhuma oferece. Então, assim. aí evoluindo esse raciocínio, né? Então, assim, você já tem você tem um aumento de demanda por privacidade, especialmente com esse movimento de vamos diminuir o máximo o papel moeda, que o papel moeda fiduciariamente é uma das coisas mais fungíveis que a gente tem, né? E que mais entre aspas, resistente à censura, né? Ou a perseguições. Com essa diminuição, você não elimina a demanda por privacidade. Você ainda tem pessoas com demanda de privacidade, sejam elas ideológicas, sejam elas criminais, tá? Sejam elas por um crime sem vítima, um crime que não existe e estão querendo imputar, que é literalmente impedir você de usar privacidade, de ter privacidade, tá? Isso não está criminalizado ainda em texto, mas infralegalmente está sendo perseguido, né? Você tem essa demanda. E o Monero, no atual modelo de desenvolvimento e para onde as coisas estão indo, busca de maneira praticamente paranoica que o dinheiro se torne cada vez mais fungível e mais irrastreável, né? O que significa que você pode, né, assim, o Cofinix gosta muito de fazer isso. Sistematicamente ele vai lá, tá aqui a minha carteira de Monero. Façam o que quiser com ela de informação. Porque você não acha. Você não acha quanto saldo tem, né? Você não acha quantas transações foram feitas. Então, essa busca paranoica de uma comunidade para isso, para transformar um dinheiro. E se for mexer em alguma coisa no atual modelo hoje de governança, se for mexer em alguma coisa que o preço vai cair, não estão pensando nisso. Que caia, que seja mais proibido. Esse é o pensamento atual da comunidade. Se ele continuar assim, nós vamos numa crescente de demanda por um dinheiro anônimo e privado, né? E Monero, nesse momento, e até 2040, tem um supply menor que o Bitcoin. Então, na galera que gosta da escassez, né, esse short squeeze é um exemplo disso, não tem Monero para atender toda essa demanda de privacidade. E a aquisição de Monero ela é extremamente barata. Você precisa de qualquer coisa que processe e você pode rodar um minerador de Monero e obter Monero.
Então, qualquer processador da tua casa faz isso, né? Inclusive, a rentabilidade por processador nesse momento que a gente está gravando, né, no dia 14, é a maior é de Monero. Então, Monero é a criptomoeda minerável por processador mais rentável na maioria dos processadores. Ah, mas não paga luz, mas não sei o quê. Mas lembre-se, se você está dividindo um dinheiro que você quer privacidade de outro, pouco importa no final das contas o quanto está sendo o seu custo de aquisição dele, né? Ele tem uma barreira extremamente baixa para mineração. Tanto é que nós trouxemos o Berna aí recentemente para falar justamente do, entre aspas, ASIC de Monero, se vocês quiserem ouvir, né, essa coisa mais profundamente. Mas essa se torna uma tese interessante para ser seguida, porque tem um upside alto, né? Assim, eu não me admiraria de ver o Monero com um market cap perto de $1 trilhão. Entendeu? 1 tri vai dar... Quem que tem 1 tri? Vai dar 100 vezes praticamente o que ele está agora. Cara, seria a segunda maior cripto, né? Seria por muito. Mas se você for... por uma demanda de uso. Esse é o ponto. É isso aí que eu ia chegar, né? Se você for avaliar, né? Tipo assim, você pega pessoas que são de fato muito ferrenhas no sentido de acreditar no Bitcoin, por exemplo, o que eu acredito, tá? Mas se você analisar os motivos, né, tanto os que eu tenho quanto que essas outras pessoas têm, para acreditar no Bitcoin e falar, olha só, não, eu estou comprando independente do preço porque faz todo sentido o que a gente vai ter de resultado lá na frente, etc. Eu acho que Monero é uma outra coisa que não Bitcoin, mas aonde cabe a mesma e exata linha de raciocínio. Porque faz muito sentido, tá? Ele tem algumas nuances? Tem. Ele não tem o efeito de rede do Bitcoin? Por enquanto, não. Pode ser um argumento, né, favorável para o Bitcoin. Mas o resto, eu acho que faz muito sentido. A gente precisa pensar o que está acontecendo na prática. O Bitcoin, na prática, não está sendo peer-to-peer Electronic Cash System. E, na prática, o Monero está sendo. Principalmente pela fungibilidade. Ah, mas tem a Light. Ninguém está usando. O ponto é, ninguém está usando. Nós temos que ver o que está acontecendo na prática. Não está sendo usado quando tem uma mempool com meio satoshi por VByte. Então, assim, desculpem, precisa dissociar o que está no white paper do que está acontecendo na prática. Na prática, as decisões do Bitcoin estão sendo tomadas pensando nele como reserva de valor. As decisões que impactam no preço não são aceitas. Esse é o ponto. As do Monero são 100% focadas em privacidade e aumentar a fungibilidade. A demanda que isso vai exigir e vai emergir, não é? Ela não são os mesmos caminhos, e é isso que as pessoas precisam entender. Ah, não chegou, um dia o Bitcoin vai ser usado como dinheiro. A demanda é hoje. Desculpa, amiguinho, que acha que um dia pó de mágica, de fada, vai fazer o Bitcoin ser usado como dinheiro, sabe? Do nada, assim, tá aqui todas as vezes. As pessoas vão acordar amanhã, hoje. Você pode continuar nesse delírio. A questão é, a demanda de um dinheiro com privacidade e fungibilidade altíssima é agora que está acontecendo. É agora que as pessoas estão vendo que o dinheiro está sendo rastreado, estão vendo CBDCs, estão vendo dinheiros digitais, estão vendo Pix ser bloqueado com 300 rastreios, porque em algum momento alguém aplicou um golpe, com 300 rastreios, não, 300 transações, né? Está bloqueando todo mundo. Então, por favor, entendam essa diferença. O que está acontecendo, a demanda de Monero é por privacidade agora. Se você está usando o Bitcoin pensando que no futuro, um dia, ele não está atendendo a questão de agora.
E isso é fundamental. E isso faz um momento de demanda que a gente está analisando, não é só movimento de futuros que está fazendo esse preço. As criptos de privacidade estão subindo. Por mais que a gente tenha visto, por exemplo, eu acompanho o Dero porque eu minerei Dero uma época, né? O Dero teve um movimento de baixa muito grande nesses últimos dias, mas já subiu mais de 50%. Ele veio de uma série de baixas, mas subiu mais de 50% nos últimos 48 horas. E as criptos de privacidade estão subindo. Então, entenda que isso é uma demanda por privacidade. É uma demanda que tende a ser mais por fundamento. Então, eu peço esse diálogo de bom senso e mostro para vocês e peço esse bom senso, porque assim, no X eu tô lá xingando e tô zoando de preço, tô rindo da cara de vocês. Mas esse preço não é só isso. Há uma demanda real acontecendo, há aumento de volume on-chain acontecendo nessas blockchains. E é isso que não é um movimento só de tela. Essas criptos são listadas em pouquíssimas corretoras. Não é? Então, assim, não é um movimento de tela somente. Vocês podem estar perdendo um bonde de privacidade. E eu acho que tem um upside muito grande ainda pela frente. Porque eu não estou vendo nenhum país desacelerar. Falar assim, não, olha, nós vamos abandonar um projeto de CBDC. Você tem no máximo assim, não vamos fazer, mas não vamos fazer por quê? No meu mandato de 4 anos. Então, peço que os senhores considerem, porque tem um upside aí, tem fundamentos para isso e tem demanda para isso. De acordo. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Se eu tiver esquecido da thread por algum motivo, bota aí que eu coloco nos comentários. Manda esse episódio para aquele seu amigo maximalista que está ali comemorando os 95 mil do Bitcoin na hora que a gente está gravando isso aqui. Tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.